O Leonardo Jardim conversou com o Dudu antes da questão dele se tornar reserva. Houve uma explicação, houve uma conversa com ele, imagino que com todos que saíram ali, não sei se foi individual, não sei se foi num coletivo com todos que estavam deixando o grupo, mas eu imagino, e aí quando você trabalha e a gente que tem essa concepção de futebol, né? O futebol é um lugar onde você consegue chegar muito próximo do seu treinador, né? Que é o seu gestor direto, e conversar com ele, falar com ele, mas assim, legal. Tem uns que falam assim, olha, eu não vou te explicar nada, tá fora e pronto, né? Mas normalmente você consegue ter um diálogo, você consegue ter uma conversa. Se houve essa conversa do Leonardo Jardim, e se depois ficou alguma dúvida do Dudu, era só chegar no treinador e falar, mas eu não tô entendendo, eu posso argumentar, ou eu posso falar alguma coisa, pelo menos eu sinto que as coisas correm desta forma. E me parece que não foi isso que aconteceu, né? Foi a indisciplina, pra mim o importante é o salário e tá ok, ouvi, não sou, entendo quando ele diz, entendo, entre aspas, as palavras dele quando ele diz que ele nunca foi reserva em lugar nenhum, deve ser dolorido, imagino que deva ser dolorido. Mas é um momento em que era necessário o treinador passar por uma série de modificações na equipe para tentar trazer esse grupo para um outro patamar, que ele acabou conseguindo, né? Então são situações que vão aparecendo e aí vão mostrando também por que a situação chegou no que chegou, né? Exatamente, eu assim, claro que o Dudu, reserva, você pode ser em qualquer momento da sua carreira. Sim. Como você foi, inclusive, reserva do Cruzeiro. Também. É aquela cena icônica do Joel Santana lá em São Januário. Aquece o Dudu! O Dudu ficou aquecendo um tempão. Aí, quando ele ia entrar, não entra agora não, é escanteio. Aí ele entrou, deixou ele entrar. Ele é baixinho, né? Então, o Joel queria ali uma situação e o Cruzeiro acaba... Ainda bem que do Dudu ele sabia o nome, né? Porque tinha uns que ele não sabia o nome, né? Né? Não sabia, tinha o da Mercedes, tinha o daquele e tal, mas o Dudu ele sabia. E o Dudu, ele de lá pra cá, ele foi pro exterior, ele jogou no Grêmio, ele é super vencedor com a camisa do Palmeiras, mas existe uma hierarquia. Nós já comentamos aqui, sobrou pra ele. Isso. O que não era para ter sobrado, mas ali é uma opção tática e estratégica do treinador que quis colocar um jogador com uma outra característica, ou talvez um jogador com mais vigor físico para desempenhar um papel que ele considera mais importante do que o Dudu pegar um marcador, fazer um drible e uma jogada, constrói, mas não faz a recomposição defensiva. Então, é muita coisa que aconteceu, mas impactar no jogo assim, com sinceridade, eu creio que não. O Cruzeiro vai ter um jogo, a Copa do Brasil tem se mostrado assim, que parece que não vai ser fácil, principalmente pelo Vila Nova ser uma equipe que hoje ocupa a terceira colocação no campeonato estadual, e como o Rafael Lacerda, que é o treinador mesmo, se autodenomina. Eu não sou retranqueiro, eu sou organizado. Organizado. Meu time é organizado. É organizado. Não joga na retranca, é um time organizado. Mas é retranca mesmo. Mas é retranca, tá, gente? Mas é o que ele diz. Vamos lá, que ponto que estamos hoje? Nesse momento, Dudu. Obviamente você vai conversando, e qualquer negociação, gente, seja para comprar um carro, seja para, sei lá, comprar uma casa, qualquer negociação, ela vai e volta, né? Você faz uma proposta, o outro faz uma proposta e aquela história toda. Inicialmente, essa multa do Dudu seria aí em torno de 60 milhões. O que é uma grana danada, né? Nesse contrato aí, que depois aí vamos ver se o Cruzeiro consegue explicar pra gente o que foi que aconteceu num contrato que... Pois isso seria que o Cruzeiro teria que pagar. Exatamente, a multa rescisória, né? 60 milhões. Gente, é muito dinheiro, é você confiar demais. É como se você estivesse contratando assim, hoje, quem é o melhor jogador do mundo hoje? Hoje? Na sua opinião. Difícil, hein? Sei lá, um Mbappé da vida. Não, o Mbappé...
Lamine Yamal. Aí. Tá bom. Então vai lá. Você tava. Acho que eles estavam contratando ele, entendeu? Aí vamos botar uma multa, que é um negócio difícil, porque não é. Gente, não tem explicação. Né? Você não pode, num jogador que está chegando nesse momento, por mais que você acredite no futebol do Dudu, e aí tá valendo para qualquer clube, tá? Por mais que você acredite no futebol de um jogador importante, que você queira tê-lo, que tenha sido seu sonho, sei lá o que mais, é necessário que haja um pensamento nessa história, sabe? Claro. Né? É necessário que você olhe e fale assim, gente, peraí, ele tá com quantos anos, né? O último ano dele foi como? Né? Ele estava de reserva, porque ele estava na reserva. Ele era titular, ele ganhou muita coisa no Palmeiras. Ele é ídolo no Palmeiras, ok. Mas e o hoje dele é como? Né? Então é uma grana muito alta. Na minha concepção é uma grana muito alta. Essa análise, né, que tem que ser feita, ela passa por várias situações. E o Cruzeiro já tinha tido um problema no meio do ano com ele nessa mesma circunstância, né? Não financeira, mas obviamente de ter acertado e não ter vindo. Então daí você já fica com as anteninhas assim e fala assim, não sei. Né? E era pro Cruzeiro ter pago, né? Exatamente. E ainda ia pagar, coisa que agora não pagou. Né? Então, que ponto estamos hoje? O Cruzeiro continua negociando com o Cury, que é o procurador e / empresário dele. Já foi feita uma proposta ao Dudu, né, para essa rescisão, abaixo desses valores aí, dos 60 milhões. A gente não tem os números ainda confirmados e ninguém é responsável aqui de falar números que não condizem, né, com a verdade. E já foi feita uma contraproposta também por parte do Cury, que é o procurador / empresário e é o cara que, né, que toma conta da carreira do Dudu. Então, já tem uma proposta e já tem uma contraproposta. O que significa isso? Que não é surpresa para ninguém, que não foi ontem, que não foi hoje, que não foi agora. A gente já vem falando há quantos dias sobre isso. Não vai ficar, né? Não tem mistério nisso, não tem mistério. O que está acontecendo é uma negociação para que eles cheguem a um acordo dessas cifras, né? Para que o Cruzeiro consiga pelo menos diminuir o prejuízo dele e o Dudu também como jogador que tem direito a essa multa, ninguém tá tirando esse direito dele, a gente até conversou com o Andrei Campos aqui ontem, direito é direito. Não, né? E o empresário dele soube fazer o contrato. Ué, claro. Fez o que interessava exatamente, exatamente. Isso aí é legítimo, da parte dele. Legítimo. E o Cruzeiro quis pagar e quis contratar, ok. Então, o que está acontecendo nesse momento é exatamente isso. O Cruzeiro está tentando diminuir, né, esse prejuízo também, entre aspas, que seria uma saída do Dudu repentina ou prematura, como vocês queiram dizer, né? Porque se esperava que ele ficasse e fizesse parte desse grupo para 2025, 2026, 2027, 2028, são 4 anos de contrato, né? Se não me engano, são 4 anos de contrato. Não era até o final de 27, não? 27? Eu não sei se são 3 anos ou 4. Depois você confirma para mim, Matheus. Porque é muito jogador, é muito contrato, tá difícil. Então o Cruzeiro está tentando diminuir esse prejuízo e obviamente houve também uma contraproposta do Cury, ou seja, por parte do Dudu também. O que está acontecendo então? Gente, eles estão conseguindo conversar. Agora, é igual o Andrei falou ontem, né? Todo cuidado é pouco nesse momento, né? Tudo bem, o Cruzeiro foi uma palavra pode muda fazer tudo. Com que, né, tudo seja caso de justiça. Então o Cruzeiro liberou dos treinamentos, jamais utilizou a palavra afastou o atleta das atividades. Exato. E nem reintegrou também, reintegrou. Né? Voltou a treinar hoje. Voltou a treinar, são as palavras. O Matheus está me confirmando aqui, dezembro de 2027, né? 27. O contrato dele. Então, se esperava que ele fosse até dezembro de 2027, praticamente encerrando a carreira dele no Cruzeiro, que não aconteceu, então eles estão tentando chegar a um acordo. Qual que é a novidade, então, que existe? Isso é novidade. Eles estão conversando, tem uma proposta do Cruzeiro e tem uma contraproposta do Cury, que é o empresário do Dudu. Ponto
resto, o fato de saída, o fato, isso aí tudo, possibilidades que vai acontecer, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, né? O Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Pra onde que ele vai, o que ele vai fazer da vida, se ele vai jogar o Mundial, se ele vai pro Nordeste jogar numa equipe do Nordeste, porque existe essa possibilidade ventilada, se ele vai disputar o Mundial por uma das equipes do Textor, se ele vai disputar o Mundial por uma equipe brasileira, se ele vai para a Arábia, aí já não tem mais nada a ver com o Cruzeiro. Qual é o momento do Cruzeiro? É tentar resolver esse imbróglio, né? Esse imbróglio da rescisão contratual do Dudu. Então, o caminho do Cruzeiro neste momento é a conversa com o Dudu, o diálogo, que estava ficando difícil. Um estava batendo pé de cá, outro estava batendo pé de lá. Aí o Cury chegou a Belo Horizonte e eles estão conversando. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe novidade. Não existe novidade. Assim, olha, ele não vai ficar no Cruzeiro. Olha, ele vai para... Não se sabe. O que existe neste momento é isso. É uma conversa e é uma negociação. E ninguém esperava outra coisa que não fosse isso. Sabe por quê, Lélia? Às vezes o cara, e eu cheguei a ouvir, né? Se irrita e fala, agora eu não quero também, agora eu bati o pé, vou ficar aqui, né? Quero ficar aqui. Pode ter essa possibilidade, como foi tudo explicado ontem pelo André. Exatamente, vou ficar aqui, não vou para lugar nenhum, beleza, tal. E aí é 1.700 no bolso todo mês. Já tá pagando, tá? Ele não tá jogando, tá aí treinando coisa, já tá pagando, o salário dele vai ter que cair, não tem outra forma. Então, é necessário que haja, nesse momento, como o Cury vem, então, e acredito eu, tenha conversado com o Dudu e falado para ele assim, meu filho, deixa eu te falar, se você ficar aí batendo pé, né, você vai ficar aqui, treinando, mas vai acabar com a sua carreira, acabou. Perdendo tempo, porque uma hora o Cruzeiro, né, perde a paciência e fala assim, então vamos pra justiça. Não estou dizendo que o Cruzeiro vai fazer isso, presta bem atenção no que eu estou falando. Estou dizendo que são possibilidades, né? E estou tentando entender o que está acontecendo nessa negociação. Pode haver um litígio. Isso lógico que pode. Agora, é igual o Andrei ontem falou. O correto seria todo mundo ali buscar uma saída, um acordo e acabar com o papo, cada um segue sua vida. Exato, e é o que o Cruzeiro está tentando fazer. Então a novidade que existe é apenas essa, eu acho que já avançou bastante nesse sentido, porque eles estão conseguindo conversar, pelo menos, e tentar entender esse processo. Que não seria legal para o Dudu ficar por aí, né, ou lá no Cruzeiro treinando, e não seria legal também para o Cruzeiro ter um jogador tão caro no seu grupo, é preferível. Não é que o Cruzeiro vai ficar, como é que eu vou dizer assim, livre do salário, da história, do que ele tem que pagar, não é isso, porque você vai acabar tendo que pagar tudo de uma vez. Mas, ou seja, o prejuízo já era, o prejuízo aconteceu. Né? O que o Cruzeiro está tentando é diminuir esse prejuízo. Mas para o jogador, talvez o prejuízo fosse maior ainda. Por quê? Ele até poderia, né, ficar aí até final de dezembro de 2017, mas ele não faria o que é da vida dele, da profissão dele, que é jogar futebol. Ele quer jogar. Então, nesse ponto, pode ter novidades hoje ainda? Acredito que possa. Por que eu acredito que possa? No Mineirão, alguma coisa pode ser anunciada. Exatamente. Porque tem jogo hoje, vai estar todo mundo lá, né? Quem manda, quem faz, quem negocia, pelo menos eu acho que vai estar, né? Todo mundo lá. Então, é muito provável que haja, quem sabe, uma novidade, um desfecho dessa situação do Dudu. Então, lá no Mineirão, nesse jogo pela Copa do Brasil. Então, é isso, o momento é esse, é isso que está acontecendo agora. Para quem que vai ser bom? Não sei. Não sei para quem que vai ser bom depois que a gente tiver realmente aí os números, né? Que a gente realmente comprovar o que é cada coisa, a gente vai poder realmente dizer o que foi bom, o que não foi.